Quero convidar o pastor Marcos Magalhães. É uma alegria poder receber o pastor Marcos Magalhães como pregador desta noite. E o pastor vai se acostumando com o convite para estar aqui, tá bom? O pastor é um amigo, é alguém muito especial para nós. E nisso tudo também, a Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo, como nossa igreja-mãe, que iniciou os trabalhos aqui de evangelização, de serviço ao Senhor. E a Segunda Igreja não apenas ela foi uma coisa que ficou no passado, mas ao longo dos anos, a Segunda Igreja continua sendo instrumento de bênção na vida da nossa igreja. Estou caminhando para 3 anos de ministério aqui, pastor. Em alguns momentos, a Segunda Igreja esteve aqui presente, conduzindo atividades, o irmão pregando, grupos de louvor, os irmãos sendo instrumentos de Deus na vida da nossa igreja. Então, nós louvamos a Deus por isso. Honra a quem honra. No dia que eu tomei posse aqui na igreja, o pastor Marcos fez questão de me ligar, conversar comigo, orar comigo, e isso foi marcante. E ao longo do tempo também tem sido assim. Manda uma mensagem: pastor, como é que o senhor está? Está tudo bem? Demonstrando o pastoreio e o carinho. Irmãos, essas coisas são muito especiais. E eu estou falando um pouquinho aqui para os irmãos, né? A gente, por que o pastor Rafael convidou o pastor Marcos Magalhães? Por causa dessas coisas que eu estou dizendo aqui, irmãos, e de muito mais. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado. Fica à vontade, tá bom? Boa noite, queridos. Prazer, que alegria estar aqui novamente. A Primeira Igreja Batista em Monte Alto, como já foi dito, é uma das filhas da Segunda Igreja. E nós louvamos a Deus. Nós temos, ao longo da história da Segunda Igreja Batista, nós temos 2 filhas, com a idade um pouco diferente. A mais velha do que Monte Alto é a Igreja Batista Primeira de Iguaba, e que também temos um relacionamento com o pastor Marcelo lá, muito bom. E o trabalho que está sendo desenvolvido ali, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcelo lá em Iguaba, e louvamos a Deus pela vida do pastor Rafael aqui com os irmãos. E a gente fica feliz de ver a história da Segunda Igreja, ela está entrelaçada com Monte Alto. Meus irmãos, eu quero relembrar com os irmãos, em uma das vezes que o pastor Rafael falou que eu estive aqui, a última delas para pregar foi quando a igreja fez 30 anos, há 2 anos atrás, dia 30 de outubro de 2022. Naquela ocasião estava também presente aqui o grupo Rágios, e naquela ocasião nós pregamos em Colossenses, uma carta que Paulo escreveu à igreja em Colossenses, no capítulo 1, os versículos de 1 a 8. E pensamos naquela ocasião o tema Pibama, 30 anos cumprindo a missão. Lembram? E nós falamos aqui que para uma igreja ela cumprir a missão que Jesus Cristo deu, ela precisa se desenvolver em 4 aspectos. Falamos da fé, falamos do amor, falamos da esperança e falamos dos frutos que ela precisa dar. Esse foi o esboço daquela mensagem há 2 anos atrás. Hoje, nós estamos com uma proposta diferente, é gratidão, é celebração pelos 32 anos dessa igreja. Vamos ler então, no livro de Salmos, número 100, vamos ler do verso 1 até o verso 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom,
a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade é de geração a geração. Meus irmãos, vamos falar juntos o tema para essa noite, celebrando a vida com gratidão a Deus. Vamos lá, só os irmãos agora? Celebrando a vida com gratidão a Deus. Estamos numa noite celebrativa, numa noite de festa, e pensar, irmãos, em agradecer a Deus numa noite tão especial, em que a igreja está completando 32 anos de organização. Eu fiquei pensando quando o pastor Rafael conversou comigo, à medida que a igreja vem trabalhando os temas, e me falou sobre esse tema, celebrar a vida. E celebrar a vida com gratidão a Deus é algo fundamental para nós, que somos servos dele, que fomos salvos por ele, e que servimos a Ele. Como base para essa noite, vamos estar caminhando no Salmo de número 100. O Salmo de número 100, ele é um convite a todos os moradores da terra a louvar a Deus. E o salmista, ele inicia esse salmo com a expressão celebrai. Celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. E essa expressão celebrar, ela tem as suas definições. Existe uma que salta aos meus olhos, me chama a atenção quando estou numa noite festiva como essa e pensar na expressão celebrar. Celebrar é festejar. E quando nós pensamos nessa celebração com a ideia de que nós estamos num ambiente de festa, e nós vamos então para o salmo que está proposto aqui para essa noite. Nós vamos encontrar o salmista trazendo 3 palavras que nos dão a ideia de que, de fato, celebrar é festejar ao Senhor. Nós temos aqui, por exemplo, no salmo de número 100, no verso de número 1, a palavra júbilo. Celebrai com júbilo. Celebrai com um contentamento que não pode ser contido dentro de você. Ele é colocado para fora. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Celebrando a Deus com júbilo. A outra palavra que o salmista coloca para nós nessa noite, que nos dá essa ideia de festa, é o canto. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Nós temos aqui 2 palavras que nos dão essa ideia no verso 2. A alegria, porque fica quase que impossível você estar num ambiente de festa e não estar com o seu coração alegre. E aí eu quero parar aqui, porque nesse momento eu visitei a segunda igreja. E no momento da nossa igreja, quando vamos começar o culto, sempre nós tratamos de uma temática no iniciozinho do culto, antes da primeira oração. E é uma coisa bem objetiva, sabe, pastor? Bem objetiva. O que eu falo para os irmãos lá? Que nós vamos apresentar a Deus um culto e que vamos orar por isso. E aí eu falo sobre o coração, a importância do coração, né, Aristide? Porque eu lembrei agora. Eu disse que é quase impossível alguém estar numa noite de celebração, numa noite de festa, sem que esteja alegre. É quase impossível, mas é possível, como falo lá, que ao apresentar a Deus este culto, nós tenhamos aqui 2 grupos. Um grupo de pessoas que estão saltitando de alegria. Essa expressão saltitar é quando eu penso em alguém muito alegre, que não está se contendo dentro de si em participar de um momento como esse que nós estamos aqui nessa noite. Mas nós temos também a possibilidade de ter pessoas aqui que compõem um outro grupo. O grupo daqueles que estão numa noite festiva como essa, mas o coração está triste por algumas questões que aconteceram ao longo da semana, quem sabe ao longo desse dia.
O que nós precisamos fazer então com o nosso coração? Apresentar ele diante de Deus. E nesse momento que nós oramos lá, nós dizemos isso. Apresente o seu culto, o seu coração a Deus nessa noite, independente de como ele estiver. Muito alegre, saltitando de alegria, ou quem sabe triste, amargurado, angustiado. Porque quando nós apresentamos a Deus o nosso coração, nós estamos apresentando o coração para alguém que é especialista em cuidar de corações. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele é especialista em cuidar do meu e do seu coração. Numa noite festiva, há júbilo, há alegria, há cânticos. E cânticos conhecidos como cânticos espirituais. O cântico espiritual, ele é diferenciado, porque ele tem um objetivo diferenciado, de engrandecer o nosso Deus, de adorar ao nosso Deus, de falar sobre o nosso Deus. E pensando nessa temática de que nós estamos celebrando a vida, e aí a pergunta é: celebrar a vida é o quê? Celebrar a vida é você valorizar os mínimos detalhes que você vive todos os dias. Celebrar a vida, aqui eu não vou ficar destacando momentos super importantes que nós vivemos, que devemos também celebrar, que devemos também festejar. Mas quem sabe momentos em que aparentemente para nós ele seja muito simples, mas é necessário celebrar. Pastor Rafael, se alguém, eu creio que aqui no grupo que está aqui, ninguém vai entender assim. Mas se alguém amanhã depois disser assim: Pastor Rafael, lá em casa o negócio está tudo de perna pro ar. E o pastor Marcos falou que a gente tem que deixar, que é para valorizar as coisas pequenas. Por favor, sei que ninguém vai pensar isso. Eu só estou ilustrando porque é possível que você esteja aqui e você esteja deixando passar momentos tão importantes para serem vividos pessoalmente, com a sua família, com a sua igreja, porque você está valorizando demasiadamente alguma coisa que não tem esse valor todo. Porque a dificuldade que nós temos às vezes é que nós valorizamos e exaltamos as coisas e desprezamos muitas vezes as pessoas, os relacionamentos. E o que está em pauta hoje aqui é celebrar a vida, é celebrar relacionamentos e celebrar com gratidão a Deus. Então nós estamos aqui nessa noite pensando sobre essa celebração da vida. Nós temos alguns textos que eu gostaria de citar para vocês, e não vou citá-lo por completo, alguns deles, pelo menos 2 não, mas somente a parte que eu gostaria para esse momento. Sobre a vida, o apóstolo Paulo disse, escrevendo em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Quem sabe aqui o que diz depois dessa expressão? Para mim o morrer é ganho e o viver é Cristo. Então não é depois, é antes, né? Porque eu botei reticência para lá e para cá, mas eu entendi o negócio aqui. O bom, irmãos, é a gente entender que Paulo diz nesse texto que ainda que eu permaneça aqui nessa vida, farei alguma coisa útil para as pessoas, para os outros. Viverei assim, aqui na terra, para Cristo. Se partir, é melhor porque estarei com o Senhor. Mas enquanto eu estiver aqui, eu viverei para o outro. É relacionamento que nós estamos pensando aqui nessa noite. É você olhar para o outro e valorizar. Uma ocasião, meu sogro, que já está na eternidade, ele tinha algumas pérolas que ele lançava para a gente assim, jogava de vez em quando, ele segurava, né? 99 anos, rapaz, tem pérola à vontade. Você tinha que ficar perto. Há pessoas, irmãos,
que têm mais experiências, quando a gente fica perto dela, de vez em quando elas liberam algumas pérolas para nós, importantes para a nossa vida. Há uns 30 anos atrás, meu sogro disse que uma pessoa conversando com a outra perguntou-se assim: o que é a vida? E alguém disse assim: vida é relacionamento. Se não vejamos uma ilustração muito nossa que eu digo muito de gente, de ser humano. Quando uma pessoa se aborrece com a outra, se aborrece muito, quero dizer assim, e aí no relacionamento houve uma ruptura, e alguém então chega e pede perdão. Aquele que está com a palavra para perdoar, ele vai dizer às vezes o seguinte: vai perdoar, aí não vai dizer para aquela pessoa, vai dizer para o outro amigo: olha, eu perdoei fulano, mas para mim ele morreu. Se morreu, acabou o quê? Relacionamento. Pensar em vida é pensar em relacionamento, nisso que nós estamos experimentando aqui, nesta igreja. Relacionamento com os irmãos, sobre a vida que nós estamos celebrando. Jesus Cristo, Ele garantiu. Enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir, disse Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida abundante que só Jesus pode nos dar. Mas para as decisões importantes da nossa vida, eu volto à nossa base, à nossa central de decisões, que é o nosso coração. E dessa feita, quem falou foi o sábio Salomão. Em Provérbios 4, 23, ele disse: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Todas as decisões que eu e você tomamos passam pelo nosso coração. Então nós precisamos guardar muito bem o nosso coração. E a melhor forma que nós temos de guardar o nosso coração é deixar aos cuidados de Deus, porque Ele é especialista em cuidar de coração. Meus irmãos, nessa noite em que nós estamos celebrando a vida, nós temos o salmista falando sobre a pessoa de Deus. Como é maravilhoso ser pastoreado por esse Deus. Ele quem nos fez, Ele que tem preservado a nossa vida, Ele que tem cuidado da nossa caminhada. Mas o salmista fala sobre a gratidão, como é que nós devemos entrar diante do Senhor com gratidão. E o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento. Quando alguém faz alguma coisa boa por você, quando alguém te abençoa, quando alguém faz algum benefício a você, e você então, caindo em si, eu preciso de alguma forma retribuir isso que eu recebi. Não é assim que a gente faz? O texto clássico para esse momento que eu estou falando, e conhecido dos irmãos, é Salmos de número 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então o salmista, ele tinha chegado à seguinte conclusão: eu fui abençoado por Deus e quero buscar dentro de mim, nas minhas forças, nas minhas possibilidades, alguma forma de demonstrar que eu estou grato pelas bênçãos que recebi. Gratidão é você reconhecer que você foi abençoado por Deus. E eu imagino, pastor Rafael, igreja, o quanto Deus está alegre nesse momento de ver essa multidão reunida essa noite, agradecendo a Deus, reconhecendo que ao longo de 32 anos, a boa mão do Senhor tem estado sobre os irmãos. E se nós formos pensar, nós estamos pensando em quase 40 anos, talvez. Porque, como disse o nosso querido irmão, não só os 32 de organização de igreja, mas aquele início em que a dificuldade era tamanha. E algumas histórias que eu ouvi, é uma coisa interessante, igreja, né?
a gente conhecer a história da igreja, nós temos duas formas. Vocês sabem disso. A gente conhece a história da igreja pelo documento que está escrito, né? As chamadas atas da igreja, os registros que são feitos. Mas a gente conhece a história da igreja através dos irmãos que viveram aquele período, que estiveram naquele período. E eu me lembro que o irmão Ailson, entre outros irmãos, que ainda estão conosco lá na segunda, como que eles falaram das dificuldades que viveram aqui, como o irmão também citou, naquele início. Mas, ao longo desses anos, vocês puderam ver a boa mão do Senhor conduzindo os passos da igreja. E hoje nós estamos aqui, nesse momento solene de gratidão a Deus, reconhecendo por tudo que Deus tem feito na vida de cada um dos irmãos. Quantas pessoas estão nos céus, pastor Rafael, porque ouviram a pregação do Evangelho a partir da Pibama e receberam a Jesus como Salvador e já foram chamados à eternidade. E nós que estamos aqui na caminhada, temos sido abençoados também através dessa igreja. Agora a igreja está com um projeto, com esse desafio da compra desse terreno para, como disse Jabes, não é? Alargar as tendas. E eu disse ao pastor Rafael que eu creio no milagre de Deus na compra desse terreno. Amém, irmãos? Glória seja dada ao Senhor. São 32 anos de história, de caminhada, mas nós vamos aqui, caminhando agora para o final dessa mensagem, pensar que nós estamos celebrando a vida com gratidão, reconhecendo a bondade de Deus. O versículo de número 5 está registrado assim: porque o Senhor é bom. A bondade é uma característica, é um atributo da pessoa de Deus. A bondade faz parte da essência de Deus. Ele é bom por natureza. Vocês observam que quando Ele criou o mundo e tudo quanto existe nele, a expressão que saía dos lábios do Senhor era que Ele viu que tudo era bom, porque Deus é bom. Nós olhamos para a pessoa de Deus e podemos ver nele a bondade, ela sendo identificada a partir do uso da misericórdia e da graça. Quando nós olhamos para a nossa história como crentes, como igreja, nós somos obrigados a visitar o Calvário. E quando olhamos para o Calvário, o local onde Cristo foi crucificado por nós, naquele monte chamado Caveira, entre dois salteadores, ali nós enxergamos a bondade de Deus. Porque na pessoa bendita de Jesus, o Senhor Deus nos resgatou dos nossos delitos e dos nossos pecados. Estávamos fadados ao inferno eterno, mas pela bondade de Deus, em Cristo, nós fomos salvos. E aqui nós estamos, reconhecendo essa bondade dele. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, mas ele nos dá. Eu fico impactado quando eu penso na graça de Deus, pastor, e eu fico olhando a forma como Deus lida conosco. E eu olho para a misericórdia de Deus e fico impactado, olhando como Deus lida conosco. Nós merecíamos a cruz, Ele não nos dá a cruz. Ele assume o nosso lugar na pessoa do seu Filho na cruz. Isso é misericórdia. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo o Senhor me dando algo que eu não mereço, que é a minha salvação. E quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse que nós somos salvos pela graça de Deus. E ele diz que isso não vem de nós, é um dom de
Deus. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus. É a bondade do Senhor na nossa vida. Estamos celebrando a Deus, celebrando a vida com gratidão a Deus, reconhecendo não só a sua bondade, não só a sua misericórdia, que segundo o profeta Jeremias disse que essas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos, mas também estamos celebrando a vida com gratidão a Deus, reconhecendo a sua fidelidade. A fidelidade que é de geração em geração. Pensar na fidelidade de Deus é pensar em alguém que não desiste de nós, ainda que nos tornemos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele permanece fiel na minha e na sua vida. Você quer ser alguém que celebre a vida com gratidão a Deus? Reconheça a bondade dele na sua vida. Reconheça a misericórdia dele na sua vida. Reconheça a fidelidade dele na sua vida. Estamos pensando nessa celebração pela vida no aspecto pessoal, no aspecto familiar, no aspecto eclesiástico, no ambiente da igreja e no aspecto também no ambiente extra-igreja, da comunidade. Como que nós nos relacionamos com a comunidade? É importante nós pensarmos que nessa noite, sendo uma noite de festa, sendo uma noite de celebração a Deus pela vida, nós vamos, nesse momento, dar uma oportunidade aqui. É possível que exista entre nós alguém que está disposto hoje a tomar uma decisão. Você está vivo. Agradeça a Deus por isso. Porque você é obra das mãos de Deus. Porque Deus tem preservado você. E porque Ele tem um propósito na sua vida.